Acho que agora foi, né, gente? Agora tá indo direitinho, vocês podem me dar um feedback aí. Cara, a sétima aula com vocês, eu acho que toda aula eu pergunto isso, toda aula eu erro alguma coisa. Tá bom, então, obrigada, Valdir. Gente, vamos lá, então. Hoje eu daria para vocês, deixa eu só tentar aumentar aqui a tela, que eu não tô encontrando o botão aqui, para vocês verem em tela cheia, né? Pronto. Gente, então, eu ia dar 3 filósofos para vocês hoje, né? Que foi aquilo que eu tinha falado antes do Valdir entrar na sala. Só que por conta do tempo, eu vou dar 2 filósofos para vocês. Semana que vem eu vou dar o terceiro filósofo, tá bom? Vamos lá, então. Bem-vindos à nossa sétima aula de filosofia, né? Desse projeto. Daqui a pouco a gente está aí com o pé no Enem. Daqui a um mês, cara, já é o Enem, então acho que a gente vai ter aí cerca de 4 aulas aí pela frente, mas vai dar tudo certo, gente. Let it go, então. E aí, aquela questão do tempo, né, na filosofia, que eu sempre falo com vocês, para a gente se situar, toda aula eu dou essa passada para fixar na cabeça de vocês. Eu vou deixar, na verdade, eu vou até deixar lá no nosso grupo de alunos essas imagens para vocês acompanharem e verem, já vi esse filósofo e tal, ou até pesquisarem mais, se vocês tiverem curiosidade, né, sobre questões, sobre esse filósofo específico e etc. Esse esqueminha aqui que eu montei ajuda muito para vocês fixarem essa questão do tempo na filosofia. É muito importante a gente ter noção não só do pensamento de cada filósofo, mas o tempo na filosofia. Beleza? Então a gente passou por filosofia antiga, a gente passou pela filosofia medieval, a gente está agora na filosofia moderna. Já já a gente vai estar entrando na filosofia contemporânea. A aula da semana que vem, que eu vou tentar emendar com o terceiro filósofo de hoje, vai ser a nossa última aula de filosofia moderna. E aí a gente vai ter mais umas 3 aulas aí de filosofia contemporânea com vocês, para a gente estar falando bastante sobre vários filósofos assim, extremamente importantes do tempo atual, sabe? Ou de pensamentos não só que sejam tão atuais assim, mas que têm uma grande influência na atualidade. Tá bom? O Enem está trazendo bastante filosofia atual. Inclusive, quando eu fiz em 2018, eu lembro que caiu alguma questão que falava sobre Bauman. Então, tipo, e é um filósofo da contemporaneidade. E eu pensei, caraca, eu nunca iria imaginar que esse filósofo iria cair no Enem. Bem, vamos lá então, a gente está na filosofia, né, moderna. A nossa palavra-chave, né, que eu sempre dou uma palavra-chave para vocês, é a razão. Então, a gente está naquela época, vamos falar do contexto histórico, a gente está falando de renascimento, a gente está falando de iluminismo, a gente está falando de tirar essas amarras da filosofia medieval, né, da filosofia cristã, que via a fé acima da razão, e agora a gente está falando sobre a razão, sobre romper essas barreiras, sobre olhar as coisas agora de um modo racional, de um modo voltado para o saber científico. Então foi aquilo, só para recapitular mesmo, porque eu gosto que fique fresco na cabeça de vocês que a gente falou na semana passada. Lembra que na semana passada a gente falou sobre racionalismo e sobre o empirismo? É importante vocês terem isso na cabeça para a aula de hoje também. O racionalismo, que a gente também chama de método dedutivo, o empirismo de método indutivo. Beleza? Mas o empirismo nem sempre é um empirismo indutivo. Vocês vão entender essa questão ainda nessa aula. E aí, eu trouxe esse slide na aula passada para vocês, mas a gente vai aprofundar nele agora. Desse slide aqui, a gente falou sobre René Descartes, a gente falou sobre Francis Bacon, e hoje a gente vai estar falando sobre John Locke e David Hume. E aí, Kant, que é um filósofo que está até circulado aqui em laranja, né, que vocês conseguem ver, Kant, que é o terceiro filósofo que eu falaria com vocês, eu vou deixar para estar falando com vocês na nossa próxima aula. Vamos lá, então. Então, vamos começar falando sobre John Locke. Cara, quando a gente fala sobre John Locke, antes de tudo, eu quero que vocês tenham na mente de vocês que a gente vai dividir a pessoa, o filósofo John Locke, em 2 aulas. Entendeu? Em 2 situações, em 2 aulas, em 2 correntes filosóficas. Por quê? Porque John Locke, algo muito importante que eu vou até trazer de volta a imagem do slide anterior para vocês verem, John Locke, o que acontece? Ele era um filósofo também contratualista, que está aqui até para vocês verem, ó, tá vendo em roxo?
Acho que vocês conseguem ver o meu mouse. Filósofos contratualistas são filósofos que têm muita importância quando a gente fala de política, sobre sociedade, sobre organização social. E aí, essa aula a gente vai ter um foco muito grande em relação a isso na próxima aula, né? Na aula seguinte da semana que vem. Só que John Locke, ele também é um filósofo contratualista. Ele é o pai do liberalismo, né, político. Então, essa importância política de John Locke, e a gente vai ter essa ênfase política semana que vem. Mas hoje eu vou estar falando com vocês sobre o John Locke, um outro John Locke. Vou estar falando com vocês sobre um John Locke que vai estar falando sobre o empirismo, beleza? Sobre a corrente empirista. E na próxima semana que eu vou estar falando com vocês sobre o John Locke, que pai do liberalismo. Tá bom? Então, gravem na cabeça de vocês isso. John Locke, ele tem... Porque muitas vezes cai questão do Enem falando sobre o John Locke no contexto do empirismo, John Locke, e outra questão falando de John Locke no contexto de política, acham que são pessoas diferentes. Mas não, é o mesmo filósofo que passou a vida estudando correntes diferentes dentro da filosofia, tá bom? Então, quando a gente fala de John Locke, a gente está falando de um dos pais do liberalismo e do iluminismo. Foi um dos principais e dos primeiros filósofos do iluminismo, que eu tinha falado para vocês do contexto histórico já em relação ao iluminismo, né? Que eu sempre relembro com vocês também, na aula passada e na aula retrasada, que na aula retrasada eu introduzi justamente o Renascimento, introduzi justamente o Iluminismo, falando sobre Maquiavel. Lembram disso? Então, vamos falar um pouco da pessoa John Locke. O que acontece? Desde a escola, ou seja, desde pequeno, o John Locke ele tinha muito interesse em estudar os filósofos, ele sempre foi voltado para a filosofia. E aí ele encontrou em René Descartes, lembra que eu falei com vocês que René Descartes, ele é o quê? Ele é um dos pais, um dos precursores do pensamento dedutivo, racionalismo. Lembram disso? Então, ele via em Descartes uma inspiração, e também nos gregos clássicos, né? Quando ele estudava filosofia. Só que nem sempre quando a gente fala que um filósofo via outro como inspiração é porque ele via, de certa forma, ele se espelhava no pensamento daquele filósofo, beleza? Tanto que John Locke ele vai em oposição ao pensamento de Descartes. Ele estudava muito Descartes e foi em oposição. Assim como vocês lembram que Aristóteles foi em oposição a Platão? Vocês lembram disso? Então, nem sempre, no caso, não é que John Locke ele era um discípulo de Descartes, como era Aristóteles e Platão, mas ele se baseava em Descartes, beleza? E aí ele foi um dos maiores nomes do empirismo indutivo. Vamos relembrar, o empirismo indutivo, ele era o quê? Era o ver para eu crer, era eu experimentar para eu poder acreditar. E, inclusive, justamente por isso que John Locke ele fala da visão divina, né, da visão de Deus, que não tem como comprovar a existência de Deus se eu não consigo sentir, porque é algo do empirismo, eu precisar vivenciar aquilo. Então, tem questões, até eu acredito que eu até tenha trago uma questão aqui para vocês, que tem essa pegada de John Locke ligado ao empirismo e ligado à religião na visão de John Locke. Para ele, como ele era um empirista indutivo, para ele tinha que induzir as experiências, ele tinha que vivenciar todas as experiências para ele poder acreditar. Tá bom? E aí, essa frase aqui que eu trouxe, eu vou destrinchar ela para vocês na semana que vem, mas é uma frase marcante de John Locke, mas que tem um saber muito mais voltado para a área política, tá bom? Que é onde não há lei, não há liberdade. Tem mais uma pessoa aqui na sala, né? Ah, Guilherme, e aí? Que eu acabei de ver que o número aumentou. Boa noite, seja bem-vindo. Então, aí eu vou falar sobre essa frase com vocês na semana que vem. Boa noite, Guilherme. Gente, então, e identidade pessoal? O que acontece? John Locke, ele tinha um pensamento, uma frase, assim, característica de John Locke é que todos os átomos, eles são únicos, mesmo que juntos componham a mesma massa. Vocês estudaram em química, estão estudando em química, inclusive a próxima aula depois da minha vai ser química, que eu tenho certeza que a Lou já abordou com vocês, né, a Louise, já abordou com vocês essa questão dos átomos, certo? Que eu acho que vocês viram isso no comecinho de química. Me dá um ok aí se já foi abordado para vocês em relação aos átomos. Mas vocês lembram que quando eu falei de filosofia pré-socrática, André falou que sim. Vocês lembram que eu falei com vocês de filosofia pré-socrática? Eu tinha falado... Foi na aula de ontem? Caraca, então foi recente.
Vocês lembram que quando eu falei com vocês também sobre a filosofia pré-socrática, eu também falei sobre a escola pluralista. Eu também falei sobre os átomos com vocês. Lembra que é a menor parte constituinte de cada ser. Então, o que acontece? John Locke ele traz isso como referência ao dizer que cada ser é diferente um do outro, cada ser vivo é diferente um do outro, cada átomo é diferente um do outro. Entendeu? Então é importante a gente ter isso na nossa cabeça, que John Locke ele via a singularidade entre as pessoas, a singularidade entre os seres, entendeu? Essa divergência, entende? E essa diversidade. E ele vai dizer que cada ser é único, mas quando a gente fala de ser, a gente tem que dividir o homem da pessoa. Quando a gente fala da humanidade, a gente tem que dividir os dois conceitos, o homem e a pessoa. Quando a gente fala da palavra homem, da palavra homem que eu quero dizer é num contexto amplo, tá bom? A gente não tô falando de homem do gênero masculino, do sexo masculino, não. Cisgênero, né, no caso. Eu tô falando de homem num contexto geral, num contexto da humanidade. A gente tem que dividir homem de pessoa. O que é homem? Quando o John Locke ele vai falar sobre homem, ele vai dizer que homem é um corpo, é simplesmente o seu corpo. O que vocês estão vendo aqui, se fosse uma foto minha, seria homem, seria eu sendo um homem, entendeu? Seria a minha humanidade, seria um corpo, unicamente um corpo, a minha carcaça, certo? A pessoa é um ser pensante. A pessoa é o homem com pensamento, é o homem com a possibilidade de dialogar, de construir as próprias ideias, os próprios ideais, entendeu? Então tem essa diferença. Só que ele vai dizer o seguinte: esse pensamento que está na pessoa, a pessoa só é pessoa por conta do pensamento dela, porque ela é capaz de pensar. O homem é simplesmente um corpo, uma carcaça, e a pessoa é o ser pensante. E esse pensamento, esse ser pensante, essa consciência pode vagar de uma pessoa para outra, segundo John Locke. E aí, para vocês entenderem essa questão de vagar entre os lugares, vagar entre as pessoas, eu não estou querendo dizer resetar, não, gente. Eu quero dizer a mesma consciência, o mesmo pensamento partir de mim para uma outra pessoa, entendeu? E aí, quando a gente fala sobre isso, inclusive tem eu vou até mostrar para vocês uma história que ele usa como base para ele poder dizer sobre esse pensamento dele, que é o príncipe e o sapateiro. Não sei se vocês já conhecem, mas basicamente é um conto, né? O Príncipe e o Sapateiro, que é um experimento mental que foi feito pelo filósofo, né, John Locke, que fala basicamente sobre essa questão da identidade pessoal, da diferença entre a pessoa e o homem. Ele vai dizer que tinha um príncipe e tinha um sapateiro. E aí esse príncipe, basicamente, ele morreu e o pensamento desse príncipe foi para o corpo do sapateiro. E aí é a mesma pessoa? A gente tem que se perguntar, é a mesma pessoa? É o mesmo ser? Não, não é o mesmo ser, segundo John Locke. O que faz você ser você é o seu pensamento. Porque ser homem, ser simplesmente um ser humano, é apenas a sua carcaça. O que faz você ser uma pessoa é o que tem no seu conteúdo, da sua consciência. É o que tem no seu pensamento. Beleza? Então, ele continuava sendo um príncipe, entendeu? Esse sapateiro, ele estava como homem, ele era um sapateiro, mas como pessoa, ele era um príncipe. O pensamento dele era o pensamento de um príncipe, entendeu? Então, o corpo do sapateiro e o do príncipe eram os mesmos? O corpo não era o mesmo, certo? Mas quem diria que eram as mesmas pessoas? Então, a gente tem que pensar no seguinte: o príncipe, ele estava no corpo, eles tinham corpos, vidas separadas, eles eram pessoas separadas. A partir do momento que aconteceu isso e o pensamento do príncipe vagou para o sapateiro, a gente tem agora eles no mesmo corpo, que agora é o corpo do sapateiro, só que isso é o homem, é a carcaça. Entendeu? O que faz a pessoa é uma pessoa completamente diferente. Não é um sapateiro que você vê, mas sim o príncipe. Então, quando a gente usa a filosofia de John Locke, a gente tem que ter na nossa mentalidade essa questão do pensamento fazer a pessoa, e não o que a gente vê, e não o físico da pessoa, e não a carcaça que a pessoa apresenta para a gente, e sim o conteúdo intelectual dela, a consciência dela, como é a forma dela de pensar, como é a forma dela de ver o mundo. É a forma de um príncipe, então você é um príncipe, entendeu? Então, o que faz você é o seu pensamento, segundo John Locke. E aí tem uma teoria, que é a teoria da tábula rasa. Queria até saber se vocês já ouviram. Vocês já ouviram falar? Porque é extremamente famoso, assim, essa teoria da tábula rasa. Vocês podem me falar aí no chat se vocês já ouviram falar sobre?
E eu vou explicar para vocês. Basicamente, é uma teoria muito famosa. Uhum. Então, vou explicar para vocês, relaxa. Aí você me fala se você lembrou. Então, falando da teoria da tábula rasa, é uma teoria muito famosa, gente, é famosa mesmo, tá bom? De John Locke, tem tudo a ver com o empirismo, vocês vão entender. Quem não entendeu o empirismo até agora vai entender agora com a teoria da tábula rasa, beleza? Basicamente, antes de eu mostrar para vocês uma tirinha que eu vou ir mostrando para vocês em cada slide, que vocês vão entender esse conceito de tábula rasa, vou falar para vocês imaginarem. Imaginem que vocês são uma folha em branco. Isso seria uma tábula rasa, uma folha em branco, um quadro em branco. Cada pincelada, cada cor, cada risco, cada traço, cada rasura são as experiências da sua vida, entendeu? Então, o empirismo é isso, você vivenciar para ser, e não dá para você desvivenciar o que você viveu. Entende? A gente sofre e o sofrimento traz aprendizado. Não dá para apagar esse sofrimento. A gente ama, a gente é feliz e essas situações também nos trazem aprendizados. O empirismo é isso, é você vivenciar, entendeu? É você vivenciar as coisas para você poder ser a pessoa que você é. Isso num contexto científico também, mas num contexto de ser quem você é também. Entendeu? Viver de modo, né, voltado ao empirismo é isso, é você ser uma tábula rasa e se reconhecer dessa forma. Basicamente, eu vou ler aqui a tirinha para vocês e vocês vão entender o conceito. Tábula rasa, basicamente é o seguinte. Eu era uma folha em branco. Imagina que a gente nasceu, quando a gente nasceu uma folha em branco. A gente nasceu simplesmente em branco, sem vivência nenhuma ainda no mundo. Meus pais fizeram as primeiras marcas, tenho elas até hoje, porque elas realmente não vão sair de você, tá bom? Todos que conheci deixaram traços em mim. Cada vivência que você vai tendo durante a sua vida, durante experiências, sejam científicas, quando a gente fala de ciência, né, do empirismo científico, seja do empirismo na vida mesmo, pessoal, cada coisa que você vive vai traçando linhas nessa sua vivência. Então, você era uma folha em branco e todos que você conheceu deixaram traços em você. Alguns eu tentei apagar, mas não deu certo. Não tem como você apagar a experiência que você viveu. Já era, você vivenciou, você já comprovou aquilo, você já sentiu aquilo. Melhor aceitar quem eu sou. E aí, esse é o final. E quem eu sou? Aí, quando você olha mais de perto, eu sou marcas que formam, ou seja, todas essas linhas aqui, na realidade de experiências que essa pessoa viveu, formam infinitas folhas em branco. Ou seja, é um ciclo sem fim. Quando você para e olha a sua vida de uma forma voltada para o empirismo, para essa corrente filosófica, você vê que sempre vai ter o que aprender. Você vê que não tem como rabiscar a sua vida inteira. Você pode ficar todo assim, todo rabiscado, cheio de experiências, mas quando você focar, quando você olhar mais de perto, entre essas experiências sempre vai ter mais o que ser vivido. Então você vai ser constantemente uma folha em branco, uma tábula rasa, entendeu? Então, isso é o empirismo. Se vocês não tiverem entendido, vocês podem falar aí no chat que eu explico novamente, mas eu acho que vocês conseguiram entender. Eu tentei trazer de uma forma bem lúdica para vocês. E aí, essa é a tábula rasa. Quando a gente pensa realmente olhando na vida real, na história, isso seria a tábula rasa. O que que é? Basicamente, é um meio de anotação. Tem gente aqui que falou no chat. É top, né, André? Pois é. E quando a gente traz isso para nossa vida, filosofia, cara, isso que fez eu gostar tanto de filosofia. Filosofia é intimamente ligado com a nossa vida. A nossa forma de ver o mundo muda quando a gente estuda filosofia, entende? E aí, o que é a tábula rasa quando a gente traz agora para um contexto menos abstrato, né? Falando da realidade. Tábula rasa basicamente é um instrumento para poder estar anotando coisas que era usado na Roma antiga. E aí, do que era feito esse instrumento? Ele era feito de cera. Então, não sei se vocês conhecem, já usaram cera, já entraram em contato com cera. Mas cera, basicamente, é o seguinte: vocês devem ter entrado em contato até com vela. Se não tiver usado diretamente cera, vocês podem, tipo, cera de depilação e etc., vocês podem ter entrado em contato com vela que é feita de cera. O que acontece? Essa vela que é feita de cera, ela derrete, certo? E aí, nisso que ela derrete, você pode tanto raspar ela e mudar a forma dela, né? Quanto você pode moldar a cera. Você pode pegar a cera e você pode derreter ela, e quando você derrete ela, você muda a forma dela. Então, a tábula rasa basicamente era um instrumento que ele podia ser sempre apagado.
Entende? Você sempre podia estar escrevendo novas coisas. Porque como é feito de cera, você podia raspar para tirar o que tinha sido escrito. Entendeu? Você podia derreter, e quando você derretia e voltava, jogava de volta, secava de novo, de volta aquela cera, era como se aquela cera fosse intacta, nunca tivesse sido usada. Então, a tábula rasa, ela é uma grande representação do pensamento de John Locke e do pensamento empirista, justamente por isso, entendeu? E aí, vamos agora resolver alguns exercícios de John Locke, e aí eu entro em contato com vocês, né, falando depois do próximo filósofo, que aí a gente termina por hoje, o terceiro eu deixo para a próxima aula. Vamos lá, então. O empirismo, corrente filosófica da qual Locke fazia parte, vou ler para vocês antes do enunciado, antes de vocês responderem. A maneira pela qual adquirimos qualquer conhecimento constitui suficiente prova de que não é inato, entendeu? Não é algo inato. O empirismo, corrente filosófica da qual Locke fazia parte, afirma que o conhecimento não é inato, pois sua aquisição deriva da experiência. É uma forma de ceticismo, pois nega que os conhecimentos possam ser obtidos. Aproxima-se do modelo científico cartesiano ao negar a existência de ideias inatas. Defende que as ideias estão presentes na razão desde o nascimento. Me fala o que vocês acham. Já tem gente respondendo, né? Vamos para a próxima, que eu vou liberar o gabarito das duas juntas. O que caracteriza o empirismo de Locke? 1. Defesa da ideia de que tudo o que está na mente passou antes pelos sentidos. 2. É necessário experimentarmos para obter o conhecimento, assim como o método cartesiano. 3. Toda ideia nasce de uma sensação ou da combinação, relação e abstração de outras ideias. Me fala o que vocês acham dessa. Bem, vou lançar aqui o gabarito para vocês. Então, gente, a primeira é a. Vocês acertaram. Afirma que o conhecimento não é inato, pois sua aquisição deriva da experiência, ou seja, não é algo que nasce com você o conhecimento. Não é algo realmente inato. Entende? Você tem que vivenciar para você ter esse conhecimento. E aí, aqui é 1 e 3, né? Defesa da ideia de que tudo o que está na mente passou antes pelos sentidos. O empirismo é isso, você vivenciar, você sentir as coisas. E 3, toda ideia nasce de uma sensação ou da combinação, relação e abstração de outras ideias. Então, a gente vai tendo ideia, a gente vai experimentando, a gente vai... Inclusive, eu nem li para vocês, né, a opção 4, desculpa, que existem algumas ideias inatas na mente humana, não existem ideias inatas segundo Locke. Mas o 3 é exatamente isso, é a questão das sensações. Uma sensação, um conhecimento que você obtém leva a ideia de outro, e assim sucessivamente. Isso que vai fazendo as nossas experiências. Foi aquilo que eu falei para vocês, né? Do eu era uma folha em branco. Eu posso estar toda rabiscada, cheia de ideias, cheia de sensações, de combinação de sensações, mas ali dentro eu sempre vou estar vivendo novas coisas, novas sensações, novas experiências de um ciclo vicioso, um ciclo infinito. Isso é viver a vida, né? Vamos lá. O ponto de partida do empirismo de Locke é a ideia de que tudo que está na mente passou antes pelos sentidos. Considerando isso, qual das alternativas abaixo está incorreta? Vamos lá. Locke também usou a expressão latina tabula rasa para se referir à sua concepção sobre o conhecimento. B. Tato, paladar, olfato, audição e visão são os meios pelos quais ideias sobre o mundo exterior são criadas na mente humana. C. A ideia de infinito é uma ideia simples produzida pela visão, sem o trabalho das faculdades da mente. D. Ideias como pensamento e emoção são obtidas a partir da observação de nossas próprias operações mentais. Me fala, o que vocês acham dessa questão, gente? E aí, alguma ideia? Beleza, André já respondeu aqui. Vamos falar da outra questão enquanto vocês vão pensando nas outras. O empirismo de Locke se opõe ao racionalismo de Descartes, ou Descartes, né, René Descartes. Entre as divergências entre esses dois pensadores, é incorreto dizer que... Gente, é muito importante vocês se atentarem, eu trouxe aqui duas questões que estão falando do incorreto. Vocês têm que pensar o que é o incorreto. O que é, quando a gente olha dessa questão do... Quando está pedindo o incorreto, você tem que pensar o que é incorreto dizer.
Então, vocês têm que ler de uma forma muito atenta essa questão, né? Ah, tá pedindo que é incorreto, vou marcar o errado. Vamos lá. Ah, Descartes acredita que Deus era uma ideia inata. Já Locke pensava que essa era uma ideia oriunda da sensação. D. Descartes acreditava que a ideia de perfeição era uma ideia inata. Já Locke acredita que tinha origem na sensação. C. Locke afirmava que a mente humana não possui ideias inatas, pois é uma tábula rasa. Descartes, por outro lado, defendia a existência de ideias inatas. D. Locke defendia que, como o conhecimento tem origem na experiência, não podemos saber da existência de Deus. Descartes, como acreditava que a razão por si só é capaz de produzir conhecimento sobre o mundo, ela é capaz de demonstrar a existência de um ser perfeito. Me fala aí o que vocês acham dessa questão, que é bem difícil, inclusive. Então, vamos lá, gente. Vou botar o gabarito. Vamos lá. A primeira realmente é C. Parabéns, vocês acertaram. A ideia de infinito é uma ideia simples, produzida pela visão, sem o trabalho das faculdades mentais. Isso está extremamente errado, mas essa questão foi até tranquila, dava para a gente ir por eliminação. Essa outra é bem difícil, trouxe uma questão difícil para vocês, até porque tem questões que se confundem, né? Mas o que acontece? Realmente, Locke ele achava que Deus era uma questão, era uma ideia que vinha da sensação. Então, não era algo que você podia comprovar e trazer para todo mundo. Entendeu? Que foi aquilo que eu trouxe para vocês. Não era algo que você pode dizer, ah, Deus existe, é uma certeza. Eu posso sentir Deus, você pode não sentir. Isso é a forma de viver de forma empirista, entendeu? Então, essa é a questão de Locke. Mas quando a gente fala de René Descartes, a gente vê uma oposição muito grande entre esses dois. René Descartes, ele realmente acreditava na existência de ideias inatas, então essa questão está certa. René Descartes, ele realmente, tudo que está falando de René Descartes em relação a uma ideia inata, está certo, entendeu? Então, o que estava incorreto realmente era a questão da letra D, que como acreditava Descartes, né, como acreditava que a razão por si só é capaz de produzir conhecimentos sobre o mundo, ela é capaz de demonstrar a existência de um ser perfeito. Lembra que eu falei para você que Descartes ele vai dizer o quê? Descartes ele vai dizer que Deus é uma ideia inata, que Deus é algo que a gente já nasce com um conceito em relação a isso. Eu falei sobre isso com vocês, que era o quê? Que eu falei que era Deus e falei também que tinha uma relação muito grande com matemática. Lembra? Então Descartes, ele vai defender essa questão de que Deus é uma ideia inata, entende? Essa era a questão, era você lembrar muito mais de Descartes para você fazer a, a... Caraca, qual que é o nome? Tirar, né? Eu esqueci o nome, a exclusão não. É isso, gente, tirar, né, a questão. Esqueci o nome, descartar a questão, isso. Essa foi difícil, realmente. E olha só, muitas vezes a gente acha que a maior questão é a certa, né? Tipo assim, eu mesma lendo, eu falei, caraca, tipo assim, quando eu tava vendo pela primeira vez, né, essa questão, falei, tipo assim, caraca, né, como que a questão errada é a questão que eles mais se deram o trabalho de colocar detalhes, de fazer ela ficar grande. E foi algo que eu falei com vocês lá no comecinho, lembra que eu dei uma aula de Maquiavel para vocês, falando que Maquiavel falava o quê? Uma mentira bem contada vale muito mais do que uma verdade quando a gente fala ela, né, de... Eu falei isso com vocês, na verdade, em Sócrates. Desde Sócrates eu falo isso com vocês. Falei em Maquiavel, falei em Sócrates, principalmente, né? Quando eu falei dos sofistas. Quando a gente fala uma mentira, uma bem contada, quando a gente dá detalhes, parece ser a verdade. Você fala, caraca, é essa questão. Isso também induz o nosso cérebro, é algo nosso, é um gatilho que libera na gente. Mas não, nesse caso, a maior questão realmente era errada. Sim, exatamente. Eles detalharam muito nessa questão. Mas, gente, vamos então para David Hume. E aí vai ser o nosso último filósofo de hoje, que eu ia falar de Immanuel Kant com vocês, mas vou deixar para outra aula. Vamos lá. David Hume, ele foi um dos grandes nomes do iluminismo também e do empirismo. Só que ele era um empirista radical.
Ele não era um empirista, simplesmente um empirista indutivo, que foi aquilo que eu falei para vocês, que é o quê? Acreditar que a gente tem que induzir as experiências para a gente conseguir, através das sensações, obter essas experiências, através da observação das sensações, né, da vivência, obter essas experiências e ter elas como verdade. David Hume, ele acha que ele é um empirismo radical. Ele acha que não é porque o sol se põe todo dia que você tem certeza que ele vai se pôr amanhã, entendeu? Então, ele é um empirista realmente radical. Ele duvida do próprio empirismo. Ele duvida da própria sensação que ele vive, beleza? Mas aí, o que David Hume ele tem como preceito principal é a questão do hábito. O que é o hábito, beleza? O fundamento da vida não está na razão, mas sim nos hábitos, costumes e experiências. Quando a gente fala de David Hume, a gente tem que sempre pensar na questão do hábito. Inclusive, uma frase muito famosa dele é essa daqui: o hábito é o grande guia da vida humana. O seu hábito, o hábito que você tem na sua vida é o grande guia da sua vida. Por quê? Vamos lá, eu vou explicar para vocês a questão de impressões e ideias, que vocês vão entender o que é essa questão do hábito para David Hume. Vamos lá, quando a gente fala de David Hume, ele acredita que, vamos supor que eu levei um tapa, um soco no meu rosto. Eu senti que isso doeu, foi a minha primeira vez levando um tapa no meu rosto, alguém batendo em mim, vamos supor. E aí eu senti que isso doeu. Eu tenho, o que ele vai dizer que é impressão, o que ele vai dizer que é ideia? Ele vai dizer que impressão é aquela vivência que a gente teve com a experiência. Ou seja, eu levei um tapa no meu rosto, sei que doeu, caraca, dói demais. Doeu muito, tem na minha cabeça que dói muito. A ideia, o que é a ideia? A ideia é a representação das impressões, é a lembrança das nossas experiências. Então, ele vai dizer que, tipo assim, daqui a um tempo, daqui a um ano, daqui a alguns meses, eu não vou mais estar vivendo, meu rosto não vai estar mais ardendo, eu não vou estar mais com o olho roxo, eu não vou estar vivenciando o tapa, o soco que eu levei. David Hume, ele vai dizer que eu vou ter uma lembrança do que foi essa agressão que eu sofri, entendeu? E ele vai dizer que essa lembrança se chama ideia, e o que eu vivi de fato foi a impressão, entendeu? E ele vai dizer que a impressão é mais certa do que a ideia. Por quê? Porque a impressão é o que eu vivi ali. Eu levei um soco agora, eu tive a impressão desse soco. Levei um soco amanhã, levei o outro soco depois, cada soco vai ser diferente um do outro. A dor vai ser diferente de um soco para outro, entendeu? E por aí vai. Então ele vai dizer que a ideia, só lembrar do que é um soco, não é verdadeiramente o que a gente tem que ter de forma certa na nossa vida. As ideias não são o que tem que guiar a nossa vida, as lembranças não podem guiar a nossa vida. Porque eu posso levar um soco agora e lembrar desse soco, lembrar, soco dói. Se eu levar um outro soco, vai doer. E por aí vai, mas você só vai estar se prendendo à ideia de um soco que você viveu, entendeu? De uma agressão que você sofreu. Já a impressão é você lembrar constantemente, sentir na pele que cada agressão que você sofreu, eu estou dando num contexto geral da agressão, nesse sentido. Mas que cada lugar, por exemplo, se eu chego e levo um soco, alguém me dá um soco no rosto, ou se eu chegar e não levar um soco, mas eu caí, e cair muito feio, pode machucar mais do que esse próprio soco, entendeu? Então a gente tem que saber, tem que ter as impressões das coisas e não a ideia. Não pensar, tipo assim, se eu me machuco mais, se eu caio e me machuco mais do que numa briga, eu não tenho que pensar assim, cair é mais perigoso do que se envolver numa briga, entendeu? Eu não posso ter só a lembrança, tem que ter a impressão de forma individual de cada coisa. E sempre estar questionando a experiência que eu vivi. Tipo, eu levei um soco agora, se eu entrar numa outra briga amanhã, e aí ser diferente, entendeu? Aí já vai ser uma outra impressão e supostamente uma outra ideia no futuro, entendeu? E é através disso que a gente vai tendo esse conceito do empirismo na nossa vida, entendeu? Esse contexto da vivência na nossa vida. E essa questão do hábito que ele diz é a importância do hábito. Quando a gente faz essa questão de ter a impressão e de ter a ideia, é muito importante a gente pensar no hábito em meio a isso, porque o hábito é você ter impressão a cada dia que se passa. Cada dia que se
passa, você vai ter uma impressão que é o quê? Viver, sentir na pele aquela experiência. Seja qual for. Se for o hábito de acordar de manhã, gente, vai ter dia que você vai acordar desmotivado, vai ter dia que você vai acordar mal, vai ter dia que você vai acordar doente, vai ter dia que você vai acordar super motivado, empolgado. Então é impressão, não é ideia, não é lembrança do que foi acordar cedo, do que é acordar cedo. Se um dia você acorda mal, malzão, porque nem sempre a gente tem a motivação, né? Então a gente tem que contar com o quê? Com o hábito, com a disciplina, entendeu? Porque quando a gente não tem a motivação, a gente tem que contar com a disciplina e com o hábito. Porque quando a gente acorda de manhã, às vezes a gente está super cansado, morto. Se você tem na sua cabeça que acordar cedo sempre vai ser assim, isso não é a ideia certa que você deve ter. Então, por isso que a gente tem que viver com base no hábito. Todo dia você acordando cedo, você vai vivendo diversas impressões a cada dia que se passa, e você vai ver que cada dia é diferente um do outro, mesmo que diante da mesma ação, que é acordar todo dia cedo. Entendeu? E aí, algo que eu falei aqui com vocês é essa questão do nascer do sol, né? Ele tem uma crítica ao método empírico indutivo, porque ele vai dizer o nascer do sol de todos os dias é uma ideia adquirida, né, através da indução, ou seja, do empirismo indutivo. Você viu, você vivenciou que o sol nasce todo dia, então ele vai nascer amanhã. Só que, como ele é um empirista radical, ele vai dizer que a gente não tem garantia de que amanhã ele vai nascer. Então, todo dia a gente tem que duvidar do nascimento do sol, entendeu? E aí, agora vamos resolver essas questões de David Hume e aí a gente encerra a nossa aula de hoje, tá bom? Vamos lá, então. Vou ler desde o começo o texto para vocês, mas vocês já sabem, né? Algo que eu sempre falo para vocês, de vocês lerem a pergunta norteadora antes de tudo. Ou seja, depreende-se deste incerto. Então, a gente começa por aí. Mas vamos lá. Quando analisamos nossos pensamentos ou ideias, por mais complexos e sublimes que sejam, sempre descobrimos que se resolvem em ideias simples, que são cópias de uma sensação ou sentido anterior. Mesmo as ideias que, à primeira vista, parecem mais afastadas dessa origem, mostram a um exame mais atento ser derivadas dela. Super confuso, né? O texto. Filosofia é assim mesmo. Vamos lá. Depreende-se desse excerto da obra de Hume que o conhecimento tem a gênese, ou seja, a origem na... E aí vocês colocaram aqui, né? Estavam falando de letra D. Beleza, já mostro o gabarito. Vamos ver esse próximo aqui, essa próxima questão. Assinale a alternativa que, de acordo com Hume, indica corretamente o modo como a mente adquire as percepções denominadas ideias. Vamos lá. O texto abaixo comenta a correlação entre ideias e impressões em David Hume. Em contrapartida, vemos que qualquer impressão, lembra que eu falei para vocês de impressão? Que é o que você vivencia ali na hora, impressão da mente ou do corpo é constantemente seguida por uma ideia. A ideia, ela vem logo depois da impressão, é a lembrança da impressão, né? É constantemente seguida por uma ideia que a ela se assemelha, a da qual difere apenas nos graus de força e vividez. A conjunção constante de nossas percepções semelhantes é uma prova convincente de que umas são as causas das outras. Beleza? Então vamos lá. Assinale a alternativa que, de acordo com Hume, indica corretamente o modo como a mente adquire as percepções denominadas ideias, as ideias que são as lembranças. Vamos lá. A. Todas as ideias são formas a priori da mente, e mediante essas ideias organizamos as respectivas impressões da experiência. B. Todas as nossas ideias advêm das nossas experiências e são cópias das nossas impressões, as quais sempre antecedem nossas ideias. C. Todas as ideias são cópias de percepções inteligíveis, que adquirimos através de uma experiência metafísica que transcende toda a realidade empírica. D. Todas as nossas ideias já existem de forma inata e são apenas preenchidas pelas impressões, no momento em que temos algum contato com a experiência. B, né? Então, vocês marcariam D e B. Vamos ver? Gabaritation! Gente, vocês estão fera, milzão neném. Já era nota máxima. Pois é. Então é isso, gente, tá certo. É letra D, percepção dos sentidos, e letra B, realmente.
E aí, gente, eu iria entrar em Kant com vocês, mas por conta do tempo, e daqui a pouco a Lou já está entrando na sala, vou até falar com ela agora para ela já entrar. Vai estar dando aula para vocês, né, de química, e eu vou deixar Kant para estar falando com vocês numa próxima aula, tá bom? Então é isso, gente. Vou parar aqui a gravação.